Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos tratar do artigo 4º do novo Código de Processo Civil. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos então tratar ainda aqui brevemente do artigo 4º do novo Código de Processo Civil, cuja redação é a seguinte: as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Então veja, o artigo 4º ele tem muita informação importante, né? A começar por mais uma ratificação, mais uma confirmação do texto constitucional. Perceba que o artigo 4º começa dizendo: as partes têm o direito de obter em prazo razoável, ou seja, nos remete à ideia de duração razoável do processo. A respeito disso, eu já postei um vídeo na minha playlist de Teoria Geral do Processo, né? Vou colocar aqui o link para vocês, que trata da duração razoável do processo. Eu remeto vocês a ele, acho até que vale a pena pausar esse vídeo, assistir o vídeo da playlist de Teoria Geral do Processo, para compreender melhor aqui o artigo 4º do novo Código, tá? Diz a Constituição, no artigo 5º, inciso 78, é o último inciso do artigo 5º, ele foi incluído pela emenda constitucional número 45, né, de 2004, conhecida como a reforma do Poder Judiciário, né? Ela diz o seguinte, o inciso 78 diz o seguinte, artigo 5º da Constituição, inciso 78, todos no âmbito judicial e administrativo, a todos no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, percebam que, em razão da importância do princípio da duração razoável do processo, que tem status constitucional desde a emenda 45, lembra o legislador no Código de Processo Civil a importância de ser observada a duração razoável do processo, né? Mais uma ratificação, mais uma confirmação do texto constitucional. Há quem pense que essa ideia de duração razoável do processo só passou a vigorar no Brasil a partir da emenda 45, mas não custa lembrar que o Pacto de São José da Costa Rica, que já tinha entrado no nosso ordenamento jurídico desde 1992, ele já dizia aqui no artigo 8, nas garantias judiciais, logo no item 1, olha o que diz o Pacto de São José da Costa Rica, é a Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário. Ele diz o seguinte, ó, no item 1, artigo 8, item 1, interessante que não é oitavo, né, 8, enfim, item 1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e parcial, estabelecido por lei, na apuração de qualquer acusação penal, etc, etc. Mas vejam que aqui ele consagra também o prazo razoável. Então, não vou me estender aqui, até porque imagino que vocês já assistiram ou vão assistir o vídeo sobre a duração razoável do processo, mas é importante não confundir duração razoável do processo com mera celeridade. A duração razoável do processo não quer dizer que o processo necessariamente deva ser mais rápido. Pelo contrário, às vezes as partes têm direito de o processo demorar mais. Por quê? Aí vem os critérios que eu comento lá no vídeo a respeito da duração razoável do processo, né? A complexidade da causa, comportamento das partes, o comportamento do órgão jurisdicional, o aparelhamento do órgão jurisdicional, isso deve ser levado em consideração também. Tudo isso eu já tratei e remeto vocês ao vídeo sobre a duração razoável do processo. Aqui vamos lembrar que o legislador ratifica, confirma, no caput do artigo 4º do novo Código de Processo Civil, aquilo que a Constituição determina no seu artigo 5º, inciso 78. Tá? Bem, para alguns isso começou com a emenda 45, quando passou a existir esse inciso 78 do artigo 5º, mas o Pacto de São José da Costa Rica já destacava a importância da duração razoável do processo. Bem, o que mais diz o artigo 4º? As partes têm o direito de obter em prazo razoável. Ok, duração razoável do processo. A solução integral do mérito. Percebam que aqui o legislador aponta para o que a doutrina denomina de princípio da primazia do julgamento do mérito. Tá? Eu vou falar melhor disso quando nós comentarmos o artigo 6º. Mas só para adiantar um pouco, o legislador, em vários pontos do Código de Processo Civil, ele mostra a importância de haver uma sentença de mérito.
para desmotivar que os juízes usem qualquer pretexto para extinguir o processo sem resolução de mérito. Não é interessante o processo ser extinto sem resolução de mérito. Por quê? Porque o problema não vai ser resolvido. E mais, na maioria das vezes em que o processo é extinto sem resolução de mérito, a ação vai poder ser proposta novamente. Então acaba sendo um desserviço, né? A gente percebe em vários momentos do Código essa ideia de primazia do julgamento do mérito. Aqui no artigo 4º, no artigo 6º. E vejam um dispositivo que eu acho bem interessante, que veio consolidar no texto legal do novo Código de Processo Civil, um entendimento doutrinário que já existia mesmo na vigência do Código Revogado, que é o artigo 321 do Código de Processo Civil. Olha a ideia de primazia do julgamento do mérito aqui, ó. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, então veja, ele vai de cara extinguir o processo sem resolução de mérito, porque não foram preenchidos alguns requisitos da petição inicial? Não, não é isso que ele deve fazer. Olha como prossegue aqui o caput do 321. Ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou complementado. E aí o parágrafo único diz que se o autor não cumprir a diligência, o juiz proferirá, ou melhor dizendo, o juiz indeferirá a petição inicial. Então vejam que aqui, esse, dentre outros dispositivos que eu vou comentar melhor quando nós falarmos do artigo 6º, o legislador realmente consagra no novo Código de Processo Civil a ideia de primazia do julgamento do mérito. Sempre que for possível, deve buscar o judiciário o julgamento do mérito da questão, porque só assim vai ser possível ser alcançada a pacificação social, só assim serão atingidos os escopos da jurisdição, de que tanto fala Cândido Rangel Dinamarca. Escopo pedagógico, escopos jurídicos, escopos sociais, enfim. Os problemas apenas serão solucionados se o mérito for decidido. Ou, quem sabe, como nós vimos no vídeo passado, se as partes chegarem a uma composição amigável. Aliás, nessa questão voltando um pouco na questão de duração razoável do processo, muitas vezes a solução consensual acaba observando a duração razoável. Porque é claro que a solução vai ser muito mais rápida se as partes chegarem a um consenso do que ficarem recorrendo, brigando. Eu não sou contra a utilização de recursos não, tá? Quero deixar bem claro isso aqui, já disse em outros vídeos. Eu não acho que os recursos seriam os vilões aí da duração razoável do processo. Não. Tem vários outros fatores que interferem nisso, que vão desde a complexidade da causa até o aparelhamento do órgão jurisdicional, questões que eu trato melhor lá no vídeo a respeito da duração razoável do processo. Bem, então o artigo 4º fala da duração razoável do processo, confirmando a norma constitucional, traz essa ideia de primazia do julgamento do mérito, e aí termina dizendo, incluída a atividade satisfativa. Então vejam, não adianta apenas ter uma sentença de mérito acolhendo o pedido do autor. Isso é importante? Sem dúvida, isso é importante. Mas não basta. Por quê? Porque tem que ser incluída a atividade satisfativa. Vocês pesquisando, vocês vão achar, um ministro certa vez disse que, e eu concordo com ele, o processo de execução, e eu tenho uma playlist a respeito de processo de execução no meu canal, o processo de execução acaba sendo o calcanhar de Aquiles do Poder Judiciário. Não raro, as execuções são frustradas. Isso é muito ruim. E o artigo 4º diz que tem que garantir a duração razoável do processo, tem que observar a primazia do julgamento do mérito, incluindo a atividade satisfativa. Então vejam que para que seja observada a duração razoável do processo, não basta ter uma sentença rapidamente. Claro que isso vai ajudar, mas não é o suficiente. Por quê? Porque tem que incluir a atividade satisfativa, tem que incluir o cumprimento da sentença. Tá? Só assim vai se satisfazer a pretensão do autor. Ele pede que o réu seja condenado a indenizar prejuízos que ele sofreu. O réu é condenado. Ok. Já é um ótimo resultado para o autor ter seu pedido acolhido. Porém, ele só vai ter satisfeita a sua pretensão da feita que ele receber essa quantia. Da feita que essa quantia entrar na conta bancária dele. Aí sim está incluída a atividade satisfativa. Tá? Não que não seja importante a sentença que condena o réu a pagar. Claro que isso é importante. Sem ela não vai haver a satisfação. Mas deve-se incluir a atividade satisfativa. O processo não terminou ainda. Ele só vai terminar quando a decisão for cumprida.
E é essa a dificuldade do Poder Judiciário, fazer valer seus vereditos. Isso é ruim, porque corre-se o risco de se colocar em descrédito, né, a atividade jurisdicional estatal. Bem, falamos da primazia do julgamento do mérito, falamos da inclusão da atividade satisfativa, e o novo Código de Processo Civil, veja como ele incentiva, ele chama a atenção para a necessidade de observância da duração razoável do processo. Inclusive, em vários momentos, penalizando a parte que se comportar com manifesto propósito protelatório, né? Isso, se você olhar o vídeo que eu tenho postado sobre a tutela provisória, vocês vão ver que isso pode ser motivo para a concessão de uma tutela provisória. O manifesto propósito protelatório da parte, né? Isso pode ser motivo de aplicação de multa, né? Por exemplo, em sede de embargos de declaração. Também tem um vídeo postado sobre embargos de declaração, né? Eu estou apontando aqui porque eu vou botar o link. Agora eu não sei se eu já falei 5, que é o máximo de vídeos que eu posso botar, né? Nas sugestões são 5. Não sei se eu já ultrapassei. De qualquer modo, não obstante essa possibilidade de aplicação de multa nos embargos de declaração manifestamente protelatórios, não obstante essa possibilidade de concessão de tutela provisória, se a parte agir com manifesto propósito protelatório, ou seja, tentando atrasar o andamento do processo, o Código também possibilita que sejam penalizados os serventuários, os advogados e até os juízes. Vejamos o que dizem os artigos 233 a 235. Diz o 233, aqui é da verificação dos prazos e das penalidades. 233. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei. Vejam, na prática, e aí tem os parágrafos, primeiro, segundo, eu nunca vi um juiz aplicar isso na prática. Eu nunca vi. De repente tem acontecido e eu não tenho visto, mas o fato é que se o juiz perceber que o serventuário excedeu, demorou, atrasou o andamento do processo, ele tem que penalizar o serventuário. Esse serventuário tem que ser penalizado. Claro que vai se assegurar aqui contraditória, para a defesa, vai se instaurar um procedimento administrativo disciplinar, mas verificada a falta do servidor, ele deveria ser penalizado, desde uma advertência até a demissão a bem do serviço público, né? Aí descamba-se para o direito administrativo. O 234 diz respeito aos advogados. Ó. Diz o artigo 234. Os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público, olha o Ministério Público também, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. Claro que isso aqui tende a cair em desuso, né? Porque isso só serve para processo físico, né? Acredito que a maioria dos processos hoje já são eletrônicos, né? Pelo menos em muitos órgãos jurisdicionais. Mas se ainda houver, e existem processos físicos, a parte não pode, através do seu advogado ou o Ministério Público, exceder os prazos de forma injustificada, né? E olha o que pode acontecer. Parágrafo 1º. É lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado, que excederam o prazo legal. Parágrafo 2º. Se intimado o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista fora do cartório, e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. E aí prossegue, enfim, os parágrafos 3º e 4º, tratando dessas situações aqui. Com relação verificada a falta, o juiz comunicará o fato à OAB. Parágrafo 4 diz que a situação envolver membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato, né, não ao órgão público. Verificada a falta, parágrafo 5º, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro que atuou no feito. Ministério Público ou Advocacia Pública, né? E o 235, eu falo nele, eu acredito até que no vídeo que eu trato da duração razoável do processo, eu falo desse... Não, no vídeo que eu trato de preclusão. Eu uso o 235 como exemplo de preclusão-sanção. Então diz o artigo 235 do novo Código de Processo Civil. Qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao Corregedor do Tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra o juiz ou relator, né, conforme esteja em primeira ou em segunda instância, Tribunal Superior também, por que não? Juiz monocrático, relator, órgão colegiado, que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. Então vejam que não só os advogados, os membros do Ministério Público, serventuários, mas os próprios
magistrados podem ser penalizados se injustificadamente atrasarem o andamento do processo. E prossegue o 235 estabelecendo em seu parágrafo 1º: distribuída a representação ao órgão competente e ouvido previamente o juiz, não sendo o caso de arquivamento liminar, será instaurado o procedimento para apuração da responsabilidade, com intimação do representado por meio eletrônico para, querendo, apresentar justificativa no prazo de 15 dias. Poucas vezes eu utilizei, mas numa delas o magistrado se deu por suspeito e o processo foi passado para o substituto legal. Ele não atuou mais na causa. Parágrafo 2º. Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, em até 48 horas após a apresentação ou não da justificativa de que trata o parágrafo 1º, se for o caso, o corregedor do tribunal ou o relator, no Conselho Nacional de Justiça, determinará a intimação do representado por meio eletrônico para que em 10 dias pratique o ato. Então vamos imaginar que o processo está pendente de sentença há 1 ano. Foi intimado o magistrado a sentenciar e ele tem 10 dias para fazer isso. E se ele não conseguir sentenciar nesse prazo? Aí entra o parágrafo 3º, aí entra a ideia de preclusão-sanção de que eu falo no vídeo que eu já postei, está lá na playlist de Teoria Geral do Processo, o vídeo que eu trato de preclusão. Diz o parágrafo 3º, mantida a inércia, no nosso exemplo, apesar de intimado ele não sentenciou, mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator, contra o qual se representou para a decisão em 10 dias. Então veja que o magistrado não vai mais praticar o ato, né? Preclusão-sanção. Ele não vai mais praticar o ato, por quê? Porque atrasou de forma injustificada o andamento do processo, houve aqui, foi cumprido o procedimento do 235 e ele, apesar de ter tido oportunidade para suprir, né, a sua inércia, ele não o fez. Olha a importância, mais uma vez, do princípio do impulso oficial, né? E claro que ninguém vai ficar usando aqui esse 235 de forma... não pode virar uma rotina isso, porque eu mesmo usei isso 2 vezes. Uma na vigência do Código Revogado, tinha regra similar, era outro artigo, e uma vez na vigência do novo Código, foi quando a oportunidade que o magistrado se deu por suspeito. Mas para chegar nesse ponto, primeiro é interessante buscar a ouvidoria. Os sites dos tribunais possibilitam que se faça contato com a ouvidoria. Normalmente a ouvidoria resolve. O processo está parado de forma justificada, com a intervenção da ouvidoria o processo anda, né? Geralmente dá certo. Não deu, a própria ouvidoria encaminha a questão para a corregedoria. E isso pode chegar até o Conselho Nacional de Justiça, né? Claro. Mas a ouvidoria resolve, e às vezes até antes de ouvir, de levar a questão à ouvidoria, pode-se dar contato com os assessores, com o pessoal do próprio cartório, pode-se marcar uma videoconferência com o juiz nesses tempos de pandemia, nós temos conversado por videoconferência, e isso também muitas vezes resolve, porque todos têm que colaborar para que se obtenha uma duração razoável do processo. Nós ainda vamos falar do princípio da cooperação, mas não se deve ficar de cara usando o 235, porque senão você meio que inviabiliza também a atividade judicial, se todas as vezes a pessoa achar que o seu processo não está tramitando a contento, e lamentavelmente a maioria dos processos não tramitam em prazo razoável. A justificativa muitas vezes é o excesso de trabalho, e muitas vezes realmente ela se justifica, mas de qualquer modo, conversou com a secretaria, conversou com o juiz, foi para a ouvidoria, não deu jeito, tem aí o 235, certo? Então vejam, muita informação nesse artigo 4º, hein? Sintetizando tudo que falamos até aqui. O artigo 4º, mais uma vez, confirma, né, a norma constitucional, duração razoável do processo, ele destaca a importância da primazia do julgamento do mérito e acrescenta uma informação importante, a de que a duração razoável do processo somente será observada, incluída a atividade satisfativa. Tá certo? Então, claro, que eu estou muito distante aqui de esgotar o tema, isso muito mais para despertar o interesse de vocês pelo assunto. De qualquer modo, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima.